Você é professor? Pastor? Seminarista? Palestrante? Enfim, alguém que se comunica com o público e tem percebido que a sua plateia não está muito sincronizada com o que você está falando? Parece que você está falando outro idioma, você percebe os rostos meio que franzindo a testa e tal, e parece que a sua mensagem não está sendo entendida? Então fica aqui, que talvez isso sirva para você. Meu nome é Renato Feijó e eu ajudo pessoas a se comunicar diante de público sem medo. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem passado por esse drama de preparar a sua mensagem, preparar o seu esboço, preparar o seu sermão, preparar a sua aula, e quando você está diante desse público, diante dessa plateia, diante dos seus alunos, das suas ovelhas, você percebe que eles franzem a testa, dia após dia, isso parece que tem te incomodado, a tua mensagem parece não ser tão assertiva, as pessoas não têm aquele brilho no olhar quando você termina de falar, quando você sai daquela palestra, daquela aula, as pessoas não te cumprimentam, não dizem nossa, tal, e você se sente de alguma forma pouco reconhecido, e você sente que talvez precise melhorar nisso, que talvez a sua mensagem não esteja sendo de fato bem decodificada pela sua plateia. Então deixa eu te dizer um dos principais sintomas disso. Clareza. Clareza, exatamente. O que falta para você é clareza, é clarificar a mensagem. As pessoas, elas entendem sim, só que elas entendem aquilo dentro do universo de conhecimento e de uma linguagem acessível à mente delas. E você pode estar sendo vítima do seu próprio conhecimento, da sua própria vaidade. Talvez você esteja conseguindo colocar mais recursos do que de fato aquela palestra, aquela aula, aquela mensagem necessita. E o que acontece é que a mensagem, ela está se perdendo. As pessoas terminam a sua palestra, a sua oração, a sua mensagem, a sua aula e vão para casa sem saber exatamente mas o que ele estava querendo dizer com aquilo. Mas isso não é um problema só seu, isso é um problema de muitos comunicadores. Muitas pessoas que precisam se colocar diante de um público nunca de fato se prepararam para fazer isso. Não entendem como é que funciona o processo de comunicação. As pessoas que estão ouvindo, os interlocutores, são o teu principal alvo. São eles que precisam entender a tua mensagem. E é para eles que você está falando. E se você não estiver sendo claro, ou se eles não estiverem entendendo aquilo que você quer dizer, de que adianta a tua mensagem? De que adianta a tua palestra? Você acaba sendo só mais um. Você acaba sendo de repente convidado somente para tapar buraco. Você acaba sendo aquele professor só para poder compor a grade curricular. Porque de fato os alunos que terminam a aula com você não saem dali encantados com aquilo. Eu tive muito boas experiências durante a vida. Eu tive alguns professores que conseguiam traduzir de forma muito simples assuntos muito complexos. E essa é uma versatilidade que você precisa ter se você quiser que a sua mensagem seja entendida. Para clarificar a mensagem, você precisa ter pelo menos 3 recursos pedagógicos. O primeiro deles é repertório. Não existe ninguém que consiga clarificar uma mensagem, que traduzir aquela mensagem numa linguagem que seja acessível ao teu público sem repertório. Sem repertório você não consegue dar exemplos, sem repertório você não consegue citar modelos mentais de acordo com aquela tua plateia. Sem repertório você não consegue sair do eixo técnico daquilo que você está falando. Sem repertório você não consegue enxergar a necessidade do teu público e falar direcionado para aquela dor. Você precisa de repertório, e repertório ele só vem quando você busca conhecimento. E não só conhecimento naquilo que você é entendido, naquilo que você é conhecedor. Você precisa buscar repertório em muitas outras coisas. Você precisa ler outras coisas, você precisa ler livros diferentes, com conteúdo completamente diferente daquilo que você estuda, daquilo que você fala, daquilo que você prega. Se você é um pregador do Evangelho, se você é um pastor, um seminarista ou um padre, se de alguma forma a Bíblia tem sido o teu recurso principal de estudo, você precisa ler outros livros a respeito da Bíblia, ou que falem de termos da Bíblia, ou que falem de assuntos relacionados à espiritualidade, para ter repertório. Se você fica somente centrado na Bíblia, você acaba restringindo muito a sua mensagem àqueles que também leem a Bíblia. E não é
isso que você quer. Para ter repertório, você precisa sair da caixinha. Você precisa ler coisas e entender de outros assuntos que não necessariamente estão dentro da tua área do conhecimento. E isso abre a tua mente para a criatividade. Isso faz com que você busque conhecimento, por exemplo, na área de psicologia, se você é um economista. Gente, o fato é, para clarificar uma mensagem, você precisa ter repertório. Jesus seria um PhD nesse tipo de coisa. Ele tinha condições, ele tinha a capacidade de tornar clara qualquer tipo de mensagem. E aí vem o segundo recurso pedagógico que você precisa lançar mão. Você precisa falar a linguagem do teu público. É exatamente isso. Você precisa falar a linguagem do teu público. Olha aqui para mim. Você precisa sair da sua posição de oráculo e entender a linguagem do teu público. Se você não falar a linguagem das pessoas que te ouvem, o que vai acontecer é que você vai se tornar enfadonho, chato. O que vai acontecer é que as pessoas não vão entender a sua mensagem. Para se tornar alguém cuja mensagem é gostosa de ser ouvida e mais do que gostosa de ser ouvida, é boa para os ouvidos, é boa para a mente, transforma o coração, você precisa falar a linguagem do teu público. E novamente eu falo, Jesus era mestre nisso. Se Jesus estivesse em qualquer ambiente que ele estivesse, ele falava a linguagem daqueles. Paulo também, quando ele estava diante dos príncipes de Roma, ele falava a linguagem deles. Quando ele estava no meio do povo, ele também falava a linguagem deles. Falar a linguagem do seu público não significa rebaixar-se. Muito pelo contrário, mostra que você tem repertório para falar com qualquer nível de pessoas. Das mais simples, das mais humildes, aquelas com pouco acesso à educação, às mais letradas. Isso sim é inteligência emocional, isso sim é repertório. Falar a linguagem do teu público. Porque qual é o objetivo da tua mensagem? Não é o que o teu público entenda? Então, olha só, fale a linguagem. Seja simples. E aqui para nós, simples não significa ser simplório. Trazer as coisas para uma linguagem que o teu público entenda não significa tornar raso o teu conteúdo. Clarifique a sua mensagem através de repertório, falando a linguagem do teu público e, por último, e não menos importante, estabelecendo uma linha de pensamento lógico com início, meio e fim. Quantos pregadores a gente ouve cuja mensagem começa num ponto, vão para outro, emendam com um pedaço, juntam com um exemplo fora daquele contexto e no final de tudo dizem amém, igreja? Quantos professores você conhece que ao começar uma aula não estabelece tópicos e você fica literalmente perdido? Onde é que ele está agora? Aí você vai na página, ele está no final da página, aí quando ele termina você acha que ele foi para a página seguinte, mas na verdade ele voltou porque teve um assunto anterior que ele pulou. Siga uma linha de raciocínio. A maior dificuldade que a tua plateia tem depois de não entender a tua linguagem é não entender aonde você quer chegar com aquilo. Aonde você vai chegar com toda aquela história. O que é que você está querendo dizer com aquilo? Qual é o cerne daquela mensagem? É muito ruim quando você se prepara, você estuda, você faz um esboço bonito com tudo o que você precisa e aquilo não impacta ninguém, porque você literalmente não conseguiu fazer com que as pessoas ficassem atentas àquilo que você está dizendo. Estabeleça uma linha de raciocínio, tenha um princípio lógico e uma cadência para que a mente delas não se desgaste tentando entender o que você está dizendo. Porque quando a mente precisa trabalhar para entender o que você está dizendo, significa que a tua mensagem ela precisa ser literalmente traduzida em termos muito mais simples. Você precisa entender que fazendo isso, você torna a tua mensagem única. As pessoas passam a te conhecer pela qualidade da tua mensagem. Quer ter sucesso na sua palestra? Clarifique a sua mensagem. Essa tem que ser a sua busca obstinada. Seja claro, seja simples, tenha recursos técnicos, tenha repertório e siga uma linha de raciocínio. Essa é a minha dica de hoje. Fica aqui conosco e muito sucesso!